só deixa eu... Calma aí, que eu tô... Probleminha aqui. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Sou o Marcos, acho que vocês estavam na apresentação, para quem ainda não me conhece. Vou começar dando aula para vocês de Biologia B. Como a gente conversou, Biologia vai ser dividida em duas grandes áreas. E eu vou dar aula para vocês de Biologia B. A primeira aula é uma aula bem introdutória mesmo, é bem tranquila. É algo sobre a origem do universo, Terra e os seres vivos. Vai ser uma aula bem assim, introdutória a todo o assunto. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão, chamam no microfone, ou podem escrever no chat, que eu tô conseguindo acompanhar o chat. Deixa eu arrumar aqui. Aí eu consigo acompanhar o chat tranquilo, tá? Bom, então, vamos lá. A origem da vida, do universo, da Terra e seres vivos. Bom, acho que uma das grandes questões da humanidade foi determinar como surgiu a vida. A gente pode acompanhar todos os povos antigos, todos tinham uma grande verdade ou uma grande teoria para como que ela surgiu. Como a gente tem na mitologia grega, que a vida surgiu, para eles, a vida surgiu do caos, com a criação de grandes divindades. Uma delas era a Gaia, que deu a vida deu vida a todas as outras divindades, e essas divindades juntas construíram todo o mundo. Ou a nossa própria mitologia aqui no Brasil, de povos indígenas, como os Tupis Guarani, que acreditavam que Tupã, que seria um deus, ele seria praticamente o maior deus deles, da mitologia. Ele criou todos os outros deuses, e criou toda a vida. Para eles, Tupã criou desde os rios, desde a terra até os seres humanos. Então, todas esses povos, eles tinham uma maneira de explicar como essa vida surgiu, como a vida se deu, até por uma questão de entendimento do ser humano, de querer descobrir, de querer dar uma razão para tudo. Bom, só que antes de a gente imaginar de como surgiu a vida, a gente tem que imaginar de como surgiu o lugar que comporta a vida. E isso seria como surgiu o nosso universo. E sempre depois dos pensamentos mais primitivos de como surgiu a vida, se vem um pensamento maior de como surgiu o universo. E a gente, no início, se tinha muito o pensamento do geocentrismo, que se baseava que a Terra era o centro do universo. E isso cabe muito com o início da ciência atrelada à religião, porque essas ideias, elas comportavam muito com as ideias religiosas que eram colocadas na Bíblia, que eram expostas na Bíblia. Então, o Cláudio Ptolomeu, dentro da era cristã, ele desenvolveu essa teoria do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, e todos os outros astros, ou planetas, astros, giravam em torno da Terra. E, bom, ao contrário, depois de muito tempo, depois, acho que, se eu não me engano, de 14 séculos, então, 1.400 anos, o Nicolau Copérnico, ele desenvolveu uma teoria que não, que a Terra não era o centro do universo, e sim a Terra girava em torno de um astro, que no nosso caso é o Sol. E essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo. Essa teoria é muito, assim, muito interessante de ser imaginada, mas uma teoria muito interessante de ser discutida,
porque ela causou uma revolução científica. Ela já, nessa época, como eu falei, a ciência era muito ligada à religião. Então, ela ficava presa nessa caixinha de criação de forças divinas, esses pensamentos. Então, ela traz uma revolução científica porque tira esse egocentrismo do humano, porque o geocentrismo também ele é um egocentrismo que a Terra, que o universo gira em função o universo é conformado em função da Terra, mas o heliocentrismo ele quebra isso, ele tira essa questão de a Terra ser o centro das atenções e parte para uma questão mais científica, uma questão mais de observação. O Nicolau Copérnico, para chegar a essa teoria, ele fez diversas observações, como do, do céu mesmo, e através de algumas experiências, ele teorizou que não, que a Terra não era o centro do universo. A Terra girava em torno de um astro, que é o Sol. Bom, mas falando em universo, como surgiu o nosso universo? Muito tempo se teorizou de como que deu que nasceu a tudo isso que a gente conhece. E uma das teorias mais aceitas hoje, se não é a mais aceita e a que mais assim se é debatido como a real origem do universo, é a teoria do Big Bang, que o universo ele teve início em uma explosão e ele gerou toda a matéria existente. É uma explosão muito rápida, são milissegundos em que o universo era condensado numa cabeça, toda a massa era condensada numa cabeça de um alfinete, e ela se expandiu, não se sabe o porquê, e gerou todo o universo, e gerando o universo ela também gera o tempo, porque o nosso tempo, considerado hoje, é correlacionado ao surgimento do universo. Então, se passou a contar o tempo a partir disso. Eu não coloquei aqui nos slides, mas o universo é teorizado que ele tem 13 bilhões de anos. 13 ponto alguma coisa, eu não vou lembrar certinho. Bom, mas como que se foi, assim, como se foi aceita essa teoria, como se foi comprovada até o momento? Essa teoria ela foi apresentada pelo George Lemaitre. No início ele foi bastante ridicularizado, ele foi ridicularizado até por Albert Einstein nessa teoria. Até tem uma passagem de um livro que eu li que fala que o Albert Einstein ele fez chacota dessa teoria apresentada inicialmente pelo Lemaitre, e posteriormente ele aplaudiu de pé o George quando ele apresentou todos os cálculos que ele comprovando essa teoria. E isso se dá, hoje em dia, essa comprovação se dá porque o universo ainda está em expansão. Através de observações, eles conseguiram determinar que as galáxias estão se afastando. Então, assim, se elas estão se afastando, é porque inicialmente todas estavam toda essa matéria estava em um único ponto. E isso comprova essa teoria. Bom, então o universo se iniciou, a gente tem todo esse entendimento, todas essas teorias, porém, mas como que surgiu a Terra? Bom, como eu falei, o universo se iniciou, inicialmente a gente pula um pouquinho para a química, pensando no quais eram o material que tinha no início do universo. Bom, o universo inicialmente ele é formado de hélio e hidrogênio e hélio, que são os dois primeiros elementos da tabela periódica. Então, são dois elementos que tem bem simples. Vamos usar esse termo, assim, que não é o correto, mas são elementos simples. E eles começam a se agrupar. Se agrupando, começam a ocorrer algumas reações nucleares. E
eles formam estrelas, eles formam uma estrela como o nosso Sol, que queima hidrogênio e hélio. Nessa queima, nessas reações nucleares, eles vão formando outros, a formação de outros elementos químicos mais pesados. Posteriormente a essa fundição nesses outros elementos, quando uma estrela morre, ela joga todos esses elementos para o espaço. Então, assim, desculpa, pessoal, acho que travou. Ah, não, voltou aqui. Ela joga todos esses elementos para o espaço. Então, elas começam a formar algumas nuvens de poeira, que são basicamente hidrogênio, hélio e os outros elementos que é formado posteriormente. E o nosso sistema solar se formou assim. Era uma grande nuvem de poeira, que é rica em hélio e hidrogênio e hélio, e formou o Sol inicialmente dentro dessa nossa, no centro do nosso sistema solar, e a formação dos planetas. E a formação dos planetas se dá também pelo quase o mesmo processo, porém, os planetas, eles são formações menores, então eles são formados de outros tipos de materiais, não como o Sol. E aconteceu inúmeras transformações no nosso planeta para chegar ao que é hoje. E chegando ao que é hoje, essas transformações fizeram que o nosso planeta comportasse a vida. Não sei se todo mundo, assim, uma das coisas bem interessantes é que o nosso planeta, ele tem uma inclinação, o nosso planeta, ele faz um movimento de translação e rotação. Essa translação é em torno do Sol e a rotação é no próprio eixo. Houve um impacto de um outro planeta com o nosso, que deu origem à Lua. Esse impacto, as teorias falam que ele mudou a inclinação da Terra, fazendo com que a gente tenha as estações do ano, ocorreu inúmeras transformações que ajudaram o nosso planeta a comportar a vida. Uma das coisas interessantes é que o nosso planeta também, ele não é um globo rochoso, ele não é um globo rochoso, ele não é uma bola, como a gente acha. Na verdade, ele é uma geóide. Devido às forças gravitacionais que o nosso núcleo tem, então, os oceanos, eles são deformados por essas forças. Então, como vocês podem ver na imagem, alguns lados do nosso planeta, ele tem umas deformações devido a essa força. Bom, a idade do nosso planeta é estimada em 4,6 bilhões de anos, então a gente imagina quanto tempo teve a vida para se desenvolver aqui no planeta Terra, e mostra o quanto velho é o nosso planeta. Pessoal, tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido? Desculpa, pessoal, eu descobri o meu erro aqui, na verdade, travou ele estava me mostrando uma mensagem de erro, mas aqui travou como que chama? O chat. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Acho que é a Fran perguntando por que as estrelas morrem. Bom, isso aí é uma curiosidade do final da aula, eu coloquei ali, na verdade, assim, é algo à parte ao tema, mas é algo bem legal de se imaginar e dar uma noção para mim, pelo menos, porque eu adoro esse assunto, dar uma noção assim, o quanto a gente é efêmero, o quanto a nossa passagem é bem, assim, nossa passagem vai ser bem rápida aqui no planeta Terra. E falo nossa passagem não como indivíduo, mas como a espécie humana mesmo. Aí, deixa eu continuar aqui, que eu vou responder sua pergunta no final, tudo bem, Fran? Acho que tá dando erro ainda no chat. Aí, pronto, foi. Perdão, Helena.
Eu falei, será que essa é a menina que é Ana, na verdade, não é Fran? Tranquilo, desculpa, Ana, agora eu vou chamar você pelo nome certo, pelo nome correto. Bom, gente, mas aí, vou indo para a vida, como a vida realmente surgiu. Bom, foi teorizado inúmeras vezes, inúmeras coisas, na verdade, foram teorizadas de como a vida surgiu. Assim, em bio a gente vai tratar com a relação científica, então a gente vai deixar a religião, no caso de lado, as teorias religiosas, como a criação divina. A gente vai apresentar algumas teorias aqui. Tem alguém querendo pedir biscoito aqui, pessoal. Tá deitado aqui. Aí, tem algumas. A gente vai deixar de lado, como eu falei, as teorias criacionistas e a gente vai trabalhar apenas com as teorias científicas. Bom, foram teorizadas diferentes coisas para a origem da vida, e uma delas era a teoria da biogênese, que era uma origem não biológica. O que seria uma origem não biológica? Seria uma origem espontânea. Aqui tem uma imagem que ficou de uma explicação que ficou bem famosa, que seria se você juntasse um casaco de linho, mas o trigo, juntos eles gerariam camundongos. Tem uma outra teoria que fala que na época foi apresentada, que se você deixasse uma carcaça de qualquer animal, espontaneamente ela surgiriam diferentes insetos, desde moscas até os insetos que são, vamos colocar, carniceiros, que são macrófitos, que são diferentes besouros, essas coisas. E ela foi apresentada e defendida por Aristóteles. E era uma teoria que tinha um pé na criação divina. Porém, ela já juntava fatores. Ela falava, tem que ter A mais B para gerar C. E eles falavam que se tivesse pedras e mais algumas coisas, gerariam outras coisas. Era uma teoria muito defendida nessa época. E apareceu um cientista chamado Red, que ele resolveu testar essa teoria. E ele fez um experimento muito simples. Ele pegou dois frascos, nos dois ele colocou um pedaço de carne, e ele deixou um aberto com gases, um aberto, e cobriu um outro com gases. E ele viu que nos dois surgiam moscas. Então, ele simplesmente determinou, não simplesmente eu tenho um pedaço de carne e vai surgir moscas. E nisso ele deu essa teoria, ele fez como posso falar? Ele fez essa comprovação dessa teoria, porque posteriormente ele tampou um dos outros frascos e ele viu que no frasco tampado, não chamava nada, não apareciam moscas, e na própria carne, a carne se decompunha, mas não com aparecimento de moscas. Então, ele determinou que não havia uma criação espontânea, uma criação abiogênica. Então, ele determinou que a vida só existe a partir de outra vida, porque ele viu que a partir de que outras moscas iam para a carne, apareciam as larvas, e as larvas se desenvolviam em outras moscas. Bom, e a gente parte para para a teoria biogênica, que é a teoria que a vida só surge a partir de uma vida existente. E ela teve duas figuras muito, assim, até hoje reconhecidas como os pais dessa comprovação, que é o Pasteur, que foi um francês, que ele fez um experimento também que hoje a gente acha muito simples, mas para a época foi muito revelador, porque ele mostrou que a vida só existe através de outra vida, simplesmente porque ele pegou um frasco
ele colocou um caldo nutritivo dentro desse frasco, um caldo que geraria outros tipos de bactéria, e o Pauster também ele é considerado um dos pais da microbiologia, porque ele mostrou que existiam organismos que faziam decomposição da matéria através que a gente não via. Então, eram micro-organismos que a gente não conseguia ver a olho nu, mas que eles faziam a decomposição da matéria, que eles existiam, na verdade. E ele colocou esse caldo dentro de um frasco, ele fez com que esse frasco não tivesse contato com um ar exterior, por simplesmente colocar um gargalo que tivesse um formato que o ar não conseguia entrar. Ele esterilizou esse caldo através da fervura, e após algum dia ele deixou esse frasco, deixou esse frasco ali. Bom, ele viu que esse caldo ainda continuou livre de micro-organismos, esse caldo não mudou de cor, não aconteceu nada. E simplesmente ele quebrou o gargalo desse frasco, e ele viu que após algumas horas, alguns dias, esse caldo estava totalmente modificado. Então ele mostrou que a vida só vai ser gerida a partir de outra vida, a partir dos micro-organismos que tem no ar, que ele conseguiu que houvesse a decomposição desse frasco. E aí a gente entra, tudo bem, a gente entra que tem os elementos químicos, mas fica a grande pergunta, mas como realmente a vida originou? Como que se deu os primeiros micro-organismos, as primeiras formas de vida? E entra a teoria do Oparin. Bom, o Oparin, ele teorizou que, na verdade, ele teorizou como seria a atmosfera do nosso planeta em tempos mais remotos, que seria, ele chamou isso de atmosfera primitiva. Bom, a gente começa a ter, ele teve esse pensamento que ele pegou, na verdade, o que a gente imaginou o que os humanos, os micro-organismos, as formas de vida mais básicas seriam feitas, e ele determinou que a nossa atmosfera primitiva era rica em hidrogênio, metano, amônia e nitrogênio, além do vapor de água. E através de descargas elétricas, essas descargas conseguiam fazer com que esses compostos químicos, esses elementos, eles se unissem e formassem uma forma se juntassem, formassem uma forma de vida muito primitiva. Como o nosso planeta é o planeta conhecido como planeta d'água, então esses compostos foram alojados, foram se juntando no oceano e foram se formando tão abundantes que eles começaram a ter conformações muito simples, e nessas conformações começou a haver uma replicação. E essa replicação deu origem à vida. Hoje a gente sabe que as formas o nosso DNA ou as bactérias mais primitivas são bem simples comparadas ao que é o nosso organismo hoje. A gente é muito complexo, o nosso corpo é muito complexo, mas foi através de evoluções, foi através de bilhões de anos de evolução que se tornou essa coisa complexa. Mas as formas de vida mais simples continham todos os elementos que estavam disponíveis naquela atmosfera primitiva. E aqui a gente tem que, a partir delas, elas se transformaram em moléculas orgânicas. Depois, as moléculas orgânicas foram para células de RNA, que a célula de RNA, a gente vai ver mais para frente, é o que garante a replicação da vida. É o que garante a gente conseguir passar os nossos genes, ou gerar os nossos filhos, e ela é considerada, e essa teoria é bastante considerada, aceita, porque todos os seres vivos, eles dividem um código genético único. Tanto a gente como as bactérias, a gente é formado por um código genético que é constituído por, deixa me fugir a palavra, Paulo, acho que só o Paulo que está aqui, se o Paulo puder me ajudar, não lembro a palavra, mas a gente é constituído por aminoácidos básicos, isso, as bases nitrogenadas, aminoácidos básicos,
que, que é um código universal, existente em todos os seres vivos. Então, mostrou que a nossa vida se originou de apenas assim, se originou de apenas um modo, não foi diversificados modos de origem da vida no planeta Terra. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu falo um pouquinho rápido, então acho que às vezes alguém fica com dúvida. Assim, vai ficar. O Paulo está colocando aí, mas como a gente vai ter aulas acho que em BioA, se eu não estiver enganado, Biologia A, que vai falar só sobre isso, sobre as bases nitrogenadas, sobre o código genético, eu esqueci o termo, código genético é compartilhado por todos os seres vivos, e eles dão base para essas teorias de evolução, de origem da vida, que a vida se originou através dessa teoria, e o Oparin, eu esqueci de falar, tem aqui até a imagem, ele replicou isso, ele conseguiu em laboratório replicar as condições da atmosfera primitiva e conseguiu gerar moléculas orgânicas dentro de um laboratório. Então, ele conseguiu comprovar aquilo que ele teorizou, aquilo que ele imaginou ser a origem da vida. E, assim, é algo bastante complexo de se entender. A vida surgiu, na verdade, assim, tem frases bastante marcantes que falam que assusta a gente imaginar que somos os únicos no universo e também assusta a gente imaginar que tem vida fora do planeta Terra, porque as condições que o planeta Terra apresentou para a origem da vida são bastante raras. E para a evolução da mesma, então, assim, foram mais ainda. E isso, assim, eu vou falar um pouquinho, a gente tem um restinho de aula, mas eu vou falar um pouquinho disso, porque são coisas, assim, bastante discutidas e que, assim, ah, assustam bastante de se imaginar, de se pensar que o universo, na sua imensidão, é apenas um planeta deu certo, assim, deu certo para conter a vida. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se vai. Bom, e como eu falei, vou responder a pergunta da Fran. Bom, Fran, como eu falei, o Sol, as estrelas, não só como o nosso Sol, elas são nada mais do que grandes reatores nucleares. Elas queimam alguma coisa. No nosso caso, o nosso Sol está queimando hoje hidrogênio e hélio. Não, minto, eu acho que está queimando hidrogênio, posteriormente ele vai queimar hélio. E o que acontece? Quando você. Eu vou explicar isso, depois vou explicar essa frase do Carl Sagan. Quando você queima esse elemento, você começa, na verdade, a fundir ele em outros elementos. O hidrogênio ele passa a ser o hélio, do hélio vai para outros carbônio, neônio, oxigênio, silício, ferro, e ele começa a queimar, essa estrela começa a queimar. Queimando esses elementos que são mais pesados, pela força gravitacional que esses outros elementos proporcionam, essa força de atração, eles começam a ir para o interior da estrela. Aqui na imagem a gente pode ver que o interior da estrela é formado por ferro. O ferro, eu acho que o ferro é o elemento mais pesado que uma estrela consegue, vamos falar, sintetizar antes da sua morte. Assim, eu estou falando, eu sou bastante leigo no assunto, eu gosto bastante, mas eu sou bastante leigo no assunto, estou explicando algo que é o meu entendimento, é algo bem, assim,
complexo de se explicar, de se entender, mas eu vou tentar explicar do jeito que eu entendi que funciona. E quando essa estrela começa a queimar esses materiais, ela vai formando esses outros elementos, a força gravitacional dela empurra esses elementos para o meio, só que esses elementos dentro, eles também têm uma força de repulsão, eles têm uma força de expansão, só que ao ponto que ela está queimando, ela tem muito mais hélio do que ferro, porque ferro é um elemento mais pesado. Quando eu chamo de mais pesado, é porque ele tem uma massa molecular uma massa molecular maior. Então, eles vai sintetizando esses elementos mais pesados. Posteriormente a essa síntese, quando vai acabando o hidrogênio, posteriormente o hélio dessa estrela, a força vamos colocar, de atração começa a ficar menor do que a força de repulsão. Então, o que acontece? Essa estrela começa a se expandir e vai se tornando uma gigante vermelha. Nosso universo tem 4,6, acho que a gente está na metade do que o nosso Sol vai queimar de hidrogênio e hélio. Então, daqui 4,6 bilhões de anos, o nosso planeta não vai mais existir. Por quê? Quando esse núcleo se torna mais repulsivo do que a atração dela, essa estrela começa a se expandir. Sim e não, Ângela. Na verdade, ela queima só hidrogênio e hélio, e vai sintetizando outros elementos mais pesados. No início do universo, o universo gerou o hidrogênio, eu não vou lembrar, eu acho que é diônico, não lembro o nome correto, mas é um hidrogênio que teria um elétron a mais, e posteriormente ele se funde com esse mesmo hidrogênio e junta em hélio. E o universo criou só isso nesses primeiros instantes. Depois eles foram formando as estrelas, e dentro dessas estrelas, nessas reações nucleares, ela vai formando esses elementos mais pesados. Ela vai fundindo hélio, fundindo hidrogênio, até formar esses elementos mais pesados. E esses elementos vão para o meio da estrela. Ela vai conseguir fundir esses elementos até essa força de repulsão de dentro do núcleo for maior do que essa força de atração. Então, ela vai se expandir. Nosso Sol, daqui 4,5 bilhões de anos, ela vai se expandir numa gigante vermelha. Ela vai se expandir, se eu não me engano, até um pouco antes da Terra. Então, a Terra vai parar, não vai ser mais uma zona habitável. Se eu não me engano, a zona habitável do nosso planeta, do nosso sistema solar, vai ser a partir de Netuno, não lembro se é a partir de Netuno, a partir de Plutão. O nosso planeta não vai comportar mais a vida, então, assim, o ser humano, para daqui 4,5 bilhões de anos, se a gente existir ainda, vai ter que achar uma maneira de sair do sistema solar, de ir para encontrar outra casa. E aí, pessoal, isso aqui é muito complexo, tudo que eu estou explicando para vocês é o que eu entendo do assunto. O que acontece? A nossa estrela se expande até se tornar uma gigante vermelha, só que tem estrelas muito mais massivas que o nosso Sol. Estrelas, se eu não me engano, até 10 vezes a massa do nosso Sol, elas explodem. Nessa explosão, dependendo da massa, ou ela pode gerar uma estrela de nêutron ou um buraco negro. E nessa explosão, ela gera outros elementos, bem mais massivos. Como tem a fala do Carl Sagan, que fala que o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue e o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interiores de estrelas em colapso. Somos feitos de material estelar. E realmente é isso. Todo esse material, tudo que a gente é hoje, tudo que a gente tem contato, ele foi formado por estrelas. Então, no colapso de uma estrela, na morte de uma estrela, ela gera a maioria dos materiais, dos elementos químicos que dão origem à nossa vida,
e que a gente conhece. Então, assim, é muito, assim, muito interessante imaginar que a gente é feito de material estelar. O carbono que é constituído a maioria do nosso organismo, nosso corpo, ele foi originado por uma estrela há bilhões de anos atrás. E dá essa noção também de como o ser humano é efêmero, como eu falei no começo, a nossa passagem é bem assim significante para a história do universo, porque o nosso universo tem 13,6 bilhões, acho que 13,6 bilhões de anos. A Terra surgiu a 4,6, o ser humano surgiu como o Homo sapiens, na verdade, surgiu acho que há 120 mil anos, então é muito efêmera a nossa existência ainda. Só que assim, a gente tem que pensar que muito efêmera, mas ao mesmo tempo o quanto o ser humano já modificou aquilo o meio onde ele vive. É muito triste imaginar que o nosso legado, assim, eu falo de que o ser humano tem que buscar uma casa daqui a 4,6 bilhões de anos, mas a gente hoje está vivendo, assim, uma das piores, uma das piores crises da nossa geração, e não falo também tem o Covid, mas uma das piores crises da nossa, assim, geração é conviver com a sombra de que nós que somos habitantes de um lugar que deveria estar cuidando desse lugar, a gente está destruindo, e sem esse lugar a gente não vive. Assim, é bem irônico esse pensamento, essa linha de pensamento. Deixa eu ver, acho que a aula. Bom, pessoal, a aula é basicamente isso, é algo bem introdutório mesmo. A próxima aula a gente vai falar um pouco da diversidade dos seres vivos. Amanhã eu vou mandar para vocês a gravação dessa aula, a parte da apostila que fala dessa aula, alguns exercícios bem simples, e acho que amanhã a gente disponibiliza o Kahoot dessa semana. Bom, agora é o espaço de vocês perguntarem. Se ficou alguma dúvida, tá em aberto, pessoal. Pode perguntar. Não temos dúvidas? O Paulo não quer falar nada, Paulo? Então, Ana, a gente saberia simplesmente na hora, porque a gente está bem numa, assim, na verdade a gente teria, assim, ia demorar muito tempo até, em 8 minutos para a gente receber a energia do Sol, só que uma explosão, assim, solar, a gente saberia na hora, mas isso aí na verdade, assim, é uma expansão mesmo, ele vai se expandir a força de atração dele for inferior à força de repulsão desse núcleo. Então, a órbita dele, na verdade, vai expandir e vai tomar todo o sistema solar. Uma coisa muito legal que eu espero que eu consiga ver, assim, e realmente espero muito mesmo, tem uma estrela chamada Betelgeuse, não vou saber falar o nome certinho, Betelgeuse, eu acho que se eu não me engano, que os cientistas estão monitorando ela e ela tá para explodir. Ela tá para se expandir, para explodir.
Eu acho que, puta, acho que no ano passado, eu lembro que foi no ano passado, eles começaram a divulgar que ela estava escurecendo. Porque o que ocorre? O brilho da estrela vai diminuir antes dessa expansão dela, antes dessa explosão. Então, os cientistas eles conseguem determinar, assim, quando uma estrela vai explodir. Tem um relato, se eu não me engano, eu vou parar a apresentação aqui. Tipo, tem um relato de algumas culturas, alguns povos, na verdade, antigos, que relataram que o céu ficou, a noite ficou dia em alguma época. Não vou lembrar quanto, porque quando eu li essa matéria, foi bem acho que no meio do ano passado, porque eles estavam divulgando que Betelgeuse poderia explodir, que o brilho dela estava diminuindo. Mas na verdade era só uma oscilação dessa queima dela, na verdade, natural das reações, e ela não explodiu. Eu espero que exploda antes de eu morrer, porque, assim, vai ser um evento único. A gente vai conseguir ver a olho nu o céu, assim, não se imagina de como seria. Então, teria, sim, o motivo, na verdade, é que a estrela está morrendo. Ela está queimando o que ela tem, vamos colocar o combustível que ela tem, e posteriormente a essa queima, como eu falei, ela tem duas forças de. Ih, está acabando o combustível. Eu vou achar uma imagem bem legal aqui, que mostra as forças de atração e retração de uma. Eles chamam de equilíbrio hidroestático. Deixa eu salvar a imagem aqui. Eu já devia ter colocado na apresentação, mas eu acabei não colocando. Então ela, assim, ela queima tudo aquilo que ela pode queimar, na verdade, não, e ainda nem é tudo. Ela queima até um certo ponto que essa força deixa eu ver se eu salvei. Vou apresentar para vocês a imagem, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Ela queima tudo aquilo que ela pode que está naquela camada exterior, né? Porque como os elementos mais densos vão se adentrando às camadas mais internas da estrela, então o que está fora está queimando, tá? O que a gente recebe de toda essa luz solar, na verdade, é produto dessa queima, é produto dessa fusão nuclear. Então, ela está fundindo aquilo e o que sobra, que vocês vão aprender em química que reações elas geram diferentes tipos de energia. Deixa eu apresentar aqui para vocês rapidão, só para vocês terem uma ideia. Vou compartilhar, vamos ver. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Acho que foi. Então, ó, vocês podem ver que ela tem um equilíbrio. O pessoal tá saindo, calma aí. Aqui. Elas têm um equilíbrio hidrostático que chama. Ó, a gente tem a pressão da autogravidade, que é aquilo que está mantendo a estrela ali, sem essa expansão. Só que dentro dessa estrela, os elementos que estão ali dentro, eles também geram uma pressão interna de expansão. E quando essa autogravidade não conseguir segurar essa pressão interna do gás, então a estrela ela vai se expandir. E dependendo, olha lá, aqui ele fala que o Sol nem se expande nem se contrai, ou seja, é um equilíbrio. E ela é balanceada, e isso foi algo determinado assim pela criação dessa estrela, são reações que são de queima, então aquilo deu start e aquilo está queimando, gerando outros compostos, outros elementos químicos e indo para o núcleo. Só que quando aquilo não suporta mais, então aquela pressão externa não suporta, então a estrela expande.
E aí tem outras questões que eu não vou saber explicar direito, porque aí, nossa, entra em física bastante avançada, que são as questões as questões de tamanho de estrelas. Tem algo comparado que se estrelas, aí eles comparam com a massa do nosso Sol. Estrelas 10 vezes maior que o Sol, pode se tornar uma gigante vermelha, pode se tornar um buraco negro, ou as menores se tornam uma estrela de nêutrons. Aí, pessoal, isso aí eu não vou entrar em detalhes, porque realmente é algo muito complexo. Eu fiz um curso ano passado sobre isso, não vou lembrar o nome do curso, mas tratava sobre o início, como que as estrelas eram formadas, como o que a morte, na verdade, como os elementos químicos eram formados, mas foi algo bem assim superficial que eu assim aprendi, mas é muito complexo, assim, é algo que se você parar, você fica muito tempo assistindo coisas e é muito como a Ana falou e o Paulo também, é muito interessante saber. É legal saber que a gente é originário disso, né? Todos os elementos químicos que formam o nosso corpo são originados de estrelas, de poeiras estelares. Então, assim, outras estrelas explodiram, outras estrelas geraram esses compostos e, e foi gerado o nosso sistema solar, foi gerado o nosso Sol através disso, que acumulou hélio e hidrogênio, começou uma reação nuclear ali e deu start para o nosso Sol. Se eu não me engano, pelo tamanho, assim, é algo bem tamanho de Júpiter, se ele fosse um pouquinho maior, ele poderia ter gerado uma outra estrela no nosso. Eu acho que é Júpiter, pessoal. Eu acho que é Júpiter. Era para ter ser formado uma outra estrela no nosso sistema solar. Então a gente poderia ter dois sóis. Quem gosta de Star Wars, a gente poderia ser um planeta igual Tatooine. Mas, assim, duvido muito que se tivesse outra estrela dentro do nosso sistema solar, haveria vida aqui na Terra. Não, acho que não ia ter condições para suportar a vida. É bem isso, Ana. Quando eu fiz esse curso, eu fiquei acho que uma semana pesquisando sobre, sabe? Fiquei assistindo vídeos, eu lembro que eu assisti Cosmos depois, que é muito legal, recomendo muito vocês assistirem, é uma série do Carl Sagan, que, assim, é legal, assim, pensar, e eu falo para todo mundo, assim, tira um pouco do nosso egocentrismo, sabe, de imaginar, assim, a gente pode ver, muito antigamente eles imaginavam que a Terra era o centro do universo, mas a gente, na verdade, é resultado de bilhões de anos de acaso, bilhões de anos de evolução, de reações que geraram, que trouxe o que a gente é hoje, que deu origem à vida como ela é hoje. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma coisa? Assim, eu tô falando, se eu continuar, eu vou falando aqui até, a gente passou um pouquinho do horário, mas se eu continuar, eu vou falando aqui até esse assunto até altas horas. Sacanear o Paulo não quer falar nada, Paulo? Esqueci que você tava, perguntei se não queria falar nada, esqueci que você tava com. Você tinha. O Paulo operou a boca, pessoal, por isso que eu tô sacaneando ele. Ele operou essa semana que vem. Semana que vem na aula de dúvidas, pessoal, sobre as dúvidas, vocês podem preencher o formulário lá que tem disponível para vocês. E a gente vai estar olhando para preparar a aula de dúvidas da semana que vem. Aí a semana que vem, a gente vai discutir um pouquinho. O Paulo vai poder falar, na verdade, semana que vem. Com certeza. Todo vapor. Cara, aí assim, eu falei que assim é algo bem introdutório e realmente é bem introdutório, só que mostra como assim a vida foi realmente, pessoal.
Sim, sim, a gente ama as dúvidas, ama que vocês interajam com as aulas. E é legal porque a aula da semana que vem é mais assim, descontraída mesmo, é mais para vocês tirarem as dúvidas. Sim, as dúvidas surgem após as questões. E, como eu falei, a aula da semana que vem é preparada toda em cima das dúvidas de vocês. Então, pode encher a gente de dúvida que. Isso, Betelgeuse. Isso, Ana, achei a estrela. É, Betelgeuse, se eu não me engano. Espero que ela exploda antes de eu morrer. Queria muito ver essa explosão. A gente vai imaginar um céu à noite como se fosse dia, porque por mais que ela esteja muito longe, mas assim, e outra coisa também, se ela explodir, se a gente vê a explosão, é porque essa explosão ocorreu ó, há 1.000 anos, porque como o Paulo colocou no chat, a luz do sol demora 8 minutos para chegar até a gente. E sim, céus uma das mais brilhantes. É, E então, essa estrela está a não sei quantos anos-luz daqui, então ela vai explodir, já explodiu, na verdade, e isso, ano-luz é velocidade da luz, eu falo anos-luz, mas não é anos de tempo, é de distância, eles chamam de ano-luz, é a distância, cada ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano. Então, seria essa distância, e eles medem anos-luz. E, e essa estrela já explodiu, com certeza, eu acho, por os cientistas estarem prevendo que ela vai explodir, é porque ela já explodiu. E a gente só vai ver isso, assim, é triste, mas a gente só vai ver isso agora. Agora, é como eles falam que se algum outros seres vivos inteligentes estivessem observando o nosso planeta Terra há 65 milhões de anos, eu acho, eles estariam vendo os dinossauros agora, porque a luz ela demora 60, se ela for percorrer a imagem, eles vão conseguir, o que está chegando para eles lá hoje é a imagem dos dinossauros. Cara, ela é muito grande, então assim, eu não sei se, Ana, você está pesquisando, eles falam se ela vai gerar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons? Eu não cheguei a ver isso. Mas é legal, assim, você pensar nessa, toda essa imensidão, toda essa vastidão do universo, essa diferença do nosso sistema solar, é bem engraçado. Eu acho que é uma das estrelas que eles pesquisam que possa abrigar, assim, os planetas possam suportar a vida, acho que é Alpha Centauri, que é uma das mais próximas daqui do nosso sistema solar, mas é a mesma coisa, eles antes estão observando, mas com poucas, assim, a gente não tem tecnologia suficiente para fazer uma observação muito eficiente de um outro sistema solar, ainda mais que possa comportar a vida. Betelgeuse. Eu não sei se vocês leram, assim, gente, eu já estou divagando já estou falando coisas bem, daqui a pouco, na verdade, acho que parar de gravar a aula já, e eu só vou, cadê? Eu não, putz, deixa eu ver, aqui, interromper a gravação.